Meu nome é Rony Kleber Bonizio, minha área de atuação é contabilidade, minha formação na graduação, mestrado, doutorado é contabilidade e controladoria. E hoje nós vamos tratar do tema 7, auditoria, dentro da disciplina de gestão financeira e do módulo de formação geral. A nossa agenda, o conteúdo a ser abordado nesse vídeo é, primeiramente, o ambiente de atuação da auditoria, falar um pouco sobre as normas de auditoria, as características, enfim, a principal estrutura das normas de auditoria, falar um pouco do principal conceito utilizado dentro da auditoria, o conceito de controles internos, falar um pouco sobre os procedimentos de auditoria, um pouco da revisão dos trabalhos de auditoria, do parecer e sobre fraudes contábeis. Muito bem. Sobre o ambiente de atuação da auditoria, nós notamos que a contabilidade ela é um instrumento que permite que sejam representados os eventos ou o fluxo físico de recursos que ocorre naturalmente dentro de um processo, dentro da empresa, dentro das atividades de negócio da empresa. Esse fluxo pode ser representado em termos de unidades monetárias, ou seja, em termos econômicos. É um reflexo, é a representação de um conjunto de fluxos que pode ser medido em grandezas diferentes, em uma grandeza única, que é a quantidade de unidades monetárias. Porém, para que haja esse processo de representação, a contabilidade tem todo um mecanismo de identificação do que ocorre fisicamente dentro da empresa e processamento dessa informação até que se chegue no relatório contábil. Muito bem, para que isso aconteça, existe todo um mecanismo de controle. Controle que garanta a fidedignidade entre a representação contábil e o que está acontecendo ou o que ocorreu fisicamente dentro do processo. Esse conjunto de mecanismos a gente chama de controle interno. O controle interno que existe dentro da empresa para garantir a fidelidade de representação da informação que está dentro da contabilidade. Fidelidade de representação daquilo que ocorreu fisicamente. E esse é o foco da auditoria, ou seja, todo esse processo contábil e principalmente o controle interno é o foco de atenção do auditor. Por quê? Porque o papel do auditor, de uma maneira simplista, é garantir que ao usuário da informação contábil, dar segurança ao usuário da informação contábil com relação à veracidade dessa informação. Muito bem, então nós temos a empresa em uma realidade física, a contabilidade como uma representação dessa realidade física e um processo, um mecanismo para fazer com que essa realidade física seja representada na contabilidade. Esse mecanismo é o controle interno e o auditor foca esse controle interno para garantir a fidelidade de representação dessa informação contábil. Muito bem, em que ambiente que ele atua? Vamos voltar um pouco no tempo e verificar que num passado distante, as empresas funcionavam, elas existiam a partir de investimentos oriundos de recursos gerados pelo próprio negócio e de recursos dos sócios. Muito bem, porém, o que aconteceu em seguida? Ao longo do tempo, desse passado distante para cá. Em primeiro lugar, o acirramento da concorrência. Houve um aumento do volume de produtos consumidos, um aumento das demandas, surgimento de novas oportunidades, e com isso essas empresas não conseguiam aproveitar essas oportunidades, atender essas demandas a partir dos recursos gerados pelos próprios negócios, e nem pelos recursos oriundos dos sócios. Com isso, desenvolveram-se mercados financeiros, mercados de capitais. O que são esses mercados? Desenvolveram-se ambientes onde agentes superavitários
podiam transferir recursos para agentes deficitários, via mecanismos financeiros, empréstimos, lançamento de títulos, enfim. De tal forma que as empresas que antes estavam limitadas aos recursos dos sócios e aos recursos gerados pelas suas atividades operacionais, passaram a poder lançar mão de recursos de terceiros via esse mercado. Muito bem. Porém, a empresa, ao precisar captar esses recursos dentro desses mercados, ela precisa prestar contas para esses mercados. Por quê? Porque esse investidor, essa pessoa que está comprando um título de dívida ou um título de uma ação, por exemplo, dessa empresa, ele precisa ter segurança em relação à saúde financeira dessa empresa, ter segurança em relação à obtenção do rendimento que ele pretende ter com esse investimento e do resgate final do valor, no caso de uma dívida. Né? Muito bem, aumentou-se então a demanda por fidelidade de representação da informação contábil para o usuário externo, esse usuário investidor. Paralelamente a isso, também as empresas tornaram-se cada vez mais complexas. Houve uma evolução tecnológica, a competitividade fez com que essas empresas procurassem sofisticar os seus produtos, os seus processos. As empresas se organizaram em grandes corporações e, com isso, os controles internos que a empresa dispõe passaram a ser complexos, naturalmente, de acordo com o aumento da complexidade do processo produtivo que houve. E com isso, o que aconteceu? Se os controles são mais complexos, aumentaram as chances de, dentro desse processo, pessoas executarem fraudes que prejudiquem a empresa, que prejudiquem o patrimônio da empresa e, por consequência, o patrimônio dos investidores. Muito bem, é nesse ambiente que se desenvolveu fortemente a atividade da auditoria. E ela tem se desenvolvido cada vez mais a partir de fatos que vêm ocorrendo e que geram demanda por uma evolução na atividade, e essa evolução tem se refletido nas normas que são emitidas pelos órgãos reguladores dessa atividade. Muito bem, falando nas normas de auditoria, o que constitui esse conjunto de regras? Qual é a sua razão de existir? Muito bem, as normas de auditoria, elas representam condições necessárias para que a atividade da auditoria seja executada de forma satisfatória. Elas se referem principalmente a 3 aspectos. Elas se referem à pessoa do auditor, elas se referem ao trabalho executado pelo auditor e elas se referem ao parecer emitido pelo auditor. Vamos entrar mais detalhadamente nas normas relativas à pessoa do auditor. Elas estão focadas basicamente em 3 aspectos: a habilitação, independência e o cuidado. A habilitação as normas relativas à pessoa do auditor que focam a habilitação, elas restringem a atividade da auditoria ao profissional que tenha apresentado competência, capacidade e formação necessárias para a condução da atividade de tal forma que o mercado, de tal forma que as pessoas, os investidores, tenham segurança em relação às informações divulgadas pela contabilidade. As normas relativas à pessoa do auditor e que tratam da independência dessa sua atividade, elas existem pela preocupação de que não haja qualquer interesse individual envolvido na atividade do auditor. Como assim? O auditor, ao executar uma atividade dentro de uma organização,
deve ser, segundo as normas, ele deve tomar o cuidado de que a empresa de auditoria para a qual ele trabalha não tenha qualquer outra relação com essa organização, que qualquer pessoa envolvida em todas as atividades não tenha qualquer uma relação com qualquer parte que esteja relacionada, que tenha algum interesse nessa organização. Por quê? Porque ele pode, Por quê? Porque ele pode, dentro da execução dos trabalhos de auditoria, procurar omitir ou mudar informações para atender interesses individuais. E isso prejudica o resultado do trabalho do auditor. Qual é o resultado do trabalho do auditor? A segurança, a certificação de que a informação contábil ela é isenta. Para que ela seja isenta, ela não pode refletir interesses pessoais, individuais. Outra norma relativa à pessoa do auditor é o cuidado e zelo. Ela foca o cuidado e zelo. Tanto no exame que ele faz ao longo dos processos da sua atividade de auditoria, quanto a forma com que ele expõe as informações, o parecer, as informações dentro do parecer que ele emite ao final da sua atividade de auditoria. No segundo ponto, as normas relativas à execução dos trabalhos de auditoria essas normas focam basicamente 4 aspectos importantes. Primeiro, o planejamento dos trabalhos. Quer dizer, elas determinam, elas direcionam a forma com que o trabalho de auditoria deve ser planejado de tal forma que seja executado da melhor maneira possível, que tenha a maior eficácia possível. A atividade de auditoria ela é executada por equipes complexas. Inicialmente pode-se imaginar que o próprio auditor é quem vai verificar fisicamente a realidade física. E não é isso que ocorre. Existe toda uma estrutura que tem uma hierarquia, onde profissionais de início de carreira estão executando as tarefas operacionais de verificação física, de verificação de documentos, e os aspectos mais complexos são executados por profissionais mais experientes e assim por diante, até chegar ao ponto que o auditor é que vai emitir o parecer a respeito do que foi verificado por toda essa equipe. Para isso, ele tem que seguir procedimentos para supervisão. Tanto esse auditor responsável, como o seu subordinado imediato, como os subordinados mais indiretamente relacionados e assim por diante. Outro aspecto que as normas relativas à execução do trabalho aborda é a avaliação do sistema de informações de controle interno da empresa. Ora, se o auditor vai tratar da veracidade entre o que está acontecendo fisicamente e o que está sendo representado na contabilidade, ele tem que entender o caminho que essa informação seguiu. E esse caminho depende desse controle interno. Ele depende dos sistemas de informação onde estão registrados e onde são processados essas informações que são extraídas da realidade física e caminham até a contabilidade. Portanto, ele precisa fazer uma avaliação desses sistemas de informação e dos mecanismos de controle interno que dão segurança para esse fluxo. Então, existe um conjunto de normas que trata de como ele deve proceder a essa avaliação. O último aspecto das normas relativas à execução dos trabalhos do auditor é a fixação da extensão e profundidade dos procedimentos de auditoria. Ora, o contador, ao avaliar um sistema de informações, ao avaliar os mecanismos de controle interno, ele consegue perceber o nível de segurança que ele tem daquele fluxo de informações que está ocorrendo. E a partir desse nível de segurança, ele vai determinar a extensão, até onde ele vai precisar verificar, checar a veracidade da realidade física e do que está sendo representado, a consistência entre essas duas coisas. Portanto, ele precisa fixar a extensão e profundidade dos testes que ele precisa fazer, por exemplo, das verificações de documentos que ele precisa fazer. Então, existe um conjunto de normas que o orientam de como proceder isso.
E isso é necessário para fundamentar o seu parecer, para que ele possa emitir o seu parecer de forma segura, tanto para ele, e esse parecer dê segurança para o usuário da informação contábil. Um outro conjunto de normas é aquele que está relacionado ao parecer emitido pelo auditor. Primeiramente, esse conjunto de normas aborda o que o parecer deve esclarecer. E ele contém 3 conjuntos de informações. Primeiro, ele deve abordar os procedimentos adotados à luz das normas existentes para a execução desses procedimentos. O segundo aspecto que deve abordar é se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade. Por quê? Porque se a empresa vai gerar informação para o usuário externo, essa contabilidade que está sendo feita para gerar essa informação tem que estar de acordo com regras, com normas, com leis. E essas leis estão fundamentadas nos princípios fundamentais de contabilidade, os princípios contábeis geralmente aceitos. O que significa isso? O auditor, para dar segurança para esse usuário externo, tem que verificar se as demonstrações estão de acordo com os princípios. E o parecer deve esclarecer o que o auditor verificou. Se os princípios fundamentais da contabilidade foram aplicados de maneira uniforme ao longo do tempo. Por quê? Porque o usuário externo, ele precisa comparar resultados entre empresas, ele precisa comparar resultados ao longo do tempo. Se as formas de contabilização, se os critérios utilizados para a apuração dos resultados foram diferentes de um período para o outro, ele não está seguindo os princípios. E está dificultando, está prejudicando o usuário da informação contábil que quer analisar essas informações ao longo do tempo ou que quer comparar informações de empresas diferentes. Outro aspecto das normas relativas ao parecer do auditor é sobre os pressupostos da posição do auditor. O que é isso? O pressuposto fundamental do auditor é que, ao emitir um parecer, ele acredita na qualidade da informação contábil, a menos que ele mencione isso em algum momento. O que significa isso? Que se não houver qualquer menção em relação à veracidade da informação contábil, pressupõe-se que o auditor acredita naquela informação, acredita na veracidade ou na fidelidade de representação dessa informação. Nas normas relativas ao parecer, elas focam em primeiro lugar, o que ele deve expressar. E o que ele deve expressar? 2 aspectos fundamentais. A opinião a respeito da demonstração, ou melhor, do conjunto de demonstrações que ele está analisando, e indicações sobre alguns aspectos, como a natureza dos exames o grau de responsabilidade que o auditor está assumindo. A opinião em relação às demonstrações contábeis expressa no parecer, ela deve ser emitida e, quando isso não for possível, ele deve declarar as razões. Como isso pode acontecer? O auditor, ao emitir um parecer, ele pode concordar com a veracidade, com a fidelidade de representação de um conjunto de informações contábeis, exceto em alguns aspectos, exceto um determinado item, exceto um conjunto de itens. E quando ele não concordar com isso, ele deve expressar a sua não concordância e declarar o porquê dessa não concordância, ou seja, expressar as razões pelas quais ele não concorda com aquela informação. Muito bem. Tratando de controles internos, que é o conjunto de mecanismos para que o fluxo de informações chegue à contabilidade de forma mais fiel possível. Controles internos, qual é a definição?
Controle interno representa o conjunto de procedimentos, métodos e rotinas com os seguintes objetivos: proteger ativos, produzir dados confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios. Muito bem. O que é, se a gente puder segmentar essas duas coisas de uma forma bem simples, verificamos que proteger os ativos e produzir dados confiáveis são controles internos fortemente relacionados com a contabilidade. E os demais controles relacionados ao processo de gestão são aqueles que contribuem para a administração da empresa no sentido de condução mais eficiente dos negócios, da sua atividade econômica. Exemplos de controles contábeis, controles internos fortemente relacionados com a contabilidade. São sistemas de conferência que são utilizados dentro do processo, dentro da atividade econômica, conferências, aprovações, autorizações, segregação de funções. Não é possível uma pessoa que cuida do caixa contabilizar e conferir os documentos relacionados àquele caixa. Não é possível, não é aceitável que a pessoa que controla fisicamente os estoques será a mesma que registra as informações sobre esses estoques. Por quê? Porque quando isso acontece, você cria condições para que essa pessoa possa fraudar a empresa, possa fazer com que ativos sejam desviados, possa fazer com que essas fraudes prejudiquem a empresa, sua atividade e prejudique os investidores, as pessoas que colocaram seus recursos nessa empresa para a execução da atividade econômica. Outro exemplo de controles contábeis são os controles físicos. São as contagens periódicas de ativos, são as verificações de localização de ativos fixos, de equipamentos, de máquinas, contagens físicas de estoques, contagens físicas de caixa, enfim, de todos os bens e direitos que a empresa tem. A verificação física da sua existência, da sua localização, das condições em que se encontram. E, de uma forma mais generalizada, esses controles, eles se resumem na auditoria interna, que é nada mais, nada menos do que a existência de um auditor dentro da organização que a todo momento procura fazer com que esses controles internos sejam cada vez mais eficientes. Ele a todo momento verifica, analisa esses mecanismos de controle interno, analisa os manuais de procedimento de determinadas áreas, de cada uma das áreas, verifica se os procedimentos estão sendo seguidos, aponta falhas no manual de procedimentos, falha nos procedimentos, aponta falhas na execução desses procedimentos, enfim. Ele é o guardião do controle interno da empresa. Ele está a todo momento preocupado com a qualidade desses mecanismos de controle. Exemplos de controles administrativos são análises de lucratividade de produtos, por exemplo. Ora, a todo momento o gestor está precisando acompanhar o desempenho das suas linhas de produtos, dos seus segmentos, de alguns mercados, de determinados clientes. E ele precisa a todo momento analisar a lucratividade para verificar se ele não está trabalhando com um produto ou uma linha ou um determinado segmento que não é lucrativo e é prejudicial para a empresa. Outro exemplo de controle administrativo é o acompanhamento contínuo da qualidade dos seus produtos. A qualidade do produto é um aspecto que está relacionado à fidelidade do cliente na sua relação com a empresa. Outro exemplo de controle administrativo está relacionado com o treinamento de pessoal. O ambiente onde a empresa está atuando é um ambiente competitivo, é um ambiente onde as empresas estão buscando melhoria contínua e dentro dessa melhoria há necessidade de treinamento. Então, a todo momento o gestor está procurando aprimorar o seu quadro
de capital humano, no sentido de que a sua empresa acompanhe essa evolução. Outro exemplo de controle administrativo é o controle de compromissos assumidos. Porque muitas vezes compromissos assumidos, eles têm uma evolução no tempo. E de tempos em tempos, há que se controlar isso, verificando se eles estão sendo cumpridos, quais são os riscos que a empresa está se expondo em função desses compromissos, os efeitos econômicos desses compromissos e se esses efeitos têm um impacto significativo na continuidade do negócio. Isso é de interesse do gestor, do administrador que está ali dentro executando suas atividades, mas principalmente das pessoas que colocaram seus recursos nessa empresa, os seus sócios, os seus credores e assim por diante. Controles contábeis e controles administrativos. Onde está uma outra diferença significativa? Controles contábeis, o foco principal desse controle é na qualidade da informação contábil que será gerada no final. Controle administrativo, o foco principal da auditoria interna, ele é uma atividade mais contínua, é do dia a dia. Não está preocupada com a contabilidade, está preocupada com a qualidade da informação contábil também, mas é mais amplo, inclui aspectos operacionais, aspectos físicos, aspectos quantitativos mais detalhados. A avaliação do sistema de controle internos de uma empresa antes do início da execução de um trabalho de auditoria é o ponto fundamental que vai determinar até onde vai o trabalho do auditor. Por quê? Ele precisa determinar a extensão dos seus trabalhos, dos testes que ele vai realizar e, para isso, ele precisa fazer a avaliação do sistema de controle interno. Como que isso ocorre? Ele avalia os sistemas de informações, avalia os mecanismos de controle interno e, a partir do nível de segurança que ele tem em relação à qualidade da informação que ele verifica, ele vai determinar a extensão do teste. E quanto maior for a qualidade, menor é a quantidade de testes necessários. Um exemplo, quando ele verifica que o sistema de contas a receber da empresa tem uma alta qualidade de controle interno, tem um sistema bem amarrado, um sistema seguro, um mecanismo de controle seguro, com segregação de funções, com a definição clara dos procedimentos que devem ser executados, ele vai fazer um teste menos extenso, menos detalhado dessa conta, quando ele for fazer a auditoria desses valores. Ao passo que, se ele verifica num outro ponto um controle de contas a pagar pouco seguro, um controle de contas a pagar frágil, ele vai procurar fazer uma análise mais detalhada, mais extensa, uma amostra de testes maiores, uma amostra maior de testes e assim por diante. Portanto, esse é um ponto inicial e muito importante do trabalho da auditoria. Primeiro, porque define a extensão do seu trabalho. E segundo, ele vai definir a qualidade do produto final, o nível de segurança daquele parecer que ele vai obter lá no final do trabalho da auditoria. Quais são os procedimentos que são executados no processo de auditoria ou ao longo dos trabalhos de auditoria? De uma forma bem simplista, não muito formal, podemos identificar 5 tópicos importantes. Primeiro, a identificação de movimentos significativos. O auditor precisa conhecer o negócio. Ele precisa conhecer quais são os pontos críticos do negócio, quais são as contas que recebem o maior volume de transações, que são mais importantes para a geração de lucro. E a partir desse momento ele pode identificar os movimentos significativos em cada uma dessas contas.
E esses movimentos significativos, ele procura identificar as suas origens e os controles internos que estão relacionados a esses movimentos significativos. Oscilações significativas, ele procura identificar coisas que chamem atenção para ele. Ele busca indícios a partir disso. Note-se uma coisa, nesse ponto é importante resgatar um pouco aquele aspecto relacionado com a estrutura de uma equipe de auditoria. Por quê? Porque como ela está dentro de uma estrutura, o auditor que está comandando essa atividade, ele traz consigo uma experiência muito grande. E a partir dessa experiência é que ele pode perceber essas oscilações, esses movimentos significativos, de tal forma que ele possa direcionar ações para a identificação das causas dessas oscilações e desses movimentos, para verificar se existe ali alguma inconsistência entre o que está aparecendo na contabilidade e a realidade física. Posteriormente, ele vai fazer testes de consistência. O que é isso? Ele vai fazer verificações físicas de documentos, de ativos existentes na empresa e que estão representados na contabilidade. Ele vai fazer circularização. O que é isso? Ele vai verificar a existência de um evento registrado na contabilidade e ele vai procurar a outra parte. Quem seria essa outra parte? Um cliente, um fornecedor, um banco, e vai verificar se o que foi contabilizado lá naquela outra parte é coerente com o que foi contabilizado internamente na empresa. E assim por diante. Posteriormente, ele vai procurar fazer, dentro da sua equipe, relatórios e comentários do que foi verificado ao longo do processo de exame de documentos, de análise dos controles, dos mecanismos de controle, dos sistemas de informações e assim por diante. E por último, após a análise do que foi observado, a análise dos relatórios e comentários que foram elaborados, o auditor vai emitir um parecer. E esse parecer ele vai fazer de acordo com as normas de auditoria. Esse é o conjunto resumido de procedimentos necessários para a execução de um trabalho de auditoria. Dentro desse processo existe a revisão dos trabalhos. Por quê? Como vimos, temos uma equipe que trabalha para a execução dessa atividade. E essa equipe começa com um assistente que executa o trabalho operacional, faz as verificações físicas, as amostras de documentos, a verificação da veracidade das informações, da forma com que elas foram contabilizadas, se essa contabilização está sendo feita de acordo com os princípios contábeis e assim por diante. Acima do assistente, você tem o sênior, que é aquele profissional que acompanha o trabalho do assistente e já com uns olhos um pouco mais voltados para aspectos amplos, menos operacionais, mais amplos. Ele verifica o conjunto de contas que está sendo impactada no balanço a partir dessas informações que o assistente está verificando e assim por diante. Enfim, você tem o trabalho do gerente, que é o trabalho de acompanhamento geral do trabalho na empresa como um todo. E, por fim, o acompanhamento do sócio, que está observando o trabalho do auditor, a sua eficácia e a eficácia desse trabalho em relação ao contrato que ele fez com a empresa. Ele foi contratado para executar uma atividade independente e o auditor, o sócio, que é responsável por essa conta, por essa empresa, ele precisa ter segurança de que essa atividade foi independente, segurança de que o parecer é confiável, de que não está passando ali uma fraude, um erro, uma omissão significativa. Em todo esse processo, desde o assistente até o sócio, cada subordinado imediato executa uma tarefa e o seu superior revisa esse trabalho. Então, o sênior, ele revisa o trabalho do assistente, o gerente o do sênior e o sócio do gerente. Agora, essa revisão, ela tem a seguinte característica: quanto mais próximo do assistente, essa revisão é mais
trabalho operacional. Ela é mais quantitativa e menos qualitativa. Quanto mais próxima do sócio, mais ampla é essa revisão e ela requer mais experiência, ela requer mais capacidade de percepção de problemas mais graves que possam ocorrer ali dentro. Esse é um dos procedimentos que está lá dentro das atividades de auditoria e que é muito importante para a eficácia dessa atividade. Muito bem, entramos no parecer do auditor. E o seu conteúdo, ele é dividido em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo do parecer, isso é um padrão e isso está dentro das normas de auditoria. O primeiro parágrafo de um parecer de auditoria deve conter a identificação das demonstrações que foram auditadas. O balanço, a demonstração de resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração das origens e aplicações de recursos e as notas explicativas. Ainda no primeiro parágrafo, deve ser definida, especificada a responsabilidade do auditor e da administração em relação àquelas informações que são apresentadas aos usuários externos. Quer dizer, o primeiro parágrafo dá um contexto das demonstrações que foram auditadas e dos limites de responsabilidade dos agentes envolvidos aí com essa divulgação externa. No segundo parágrafo, são apresentados os elementos para a identificação da extensão do trabalho. Até onde vai? Até onde foi feita a verificação? Qual é o nível de segurança que foi obtido com essa checagem que foi feita nos procedimentos de auditoria? E até onde que isso pode dar segurança para o usuário da informação contábil que está lá consumindo o parecer, consumindo o produto final do auditor, que é o parecer. E por último, no terceiro parágrafo, é onde o auditor expressa sua opinião sobre as demonstrações contábeis. Quais são os tipos de parecer quais são as formas de apresentação do parecer do auditor? A primeira delas é o parecer sem ressalvo, ou parecer limpo. Quando que isso acontece? Quando o parecer do auditor é sem ressalva? Quando o exame foi feito de forma satisfatória, de acordo com o que era previsto, planejado e de acordo com as normas, e não apresentou, não identificou problemas relevantes ou inconsistências significativas. Quando ele verificou que os princípios fundamentais da contabilidade foram utilizados corretamente na elaboração dos relatórios, na contabilização e nas apurações que foram feitas. Quando ele verifica que esses princípios foram aplicados uniformemente ao longo dos períodos comparativos, e que quando ele verifica que as informações relevantes para o usuário externo, relevantes para o investidor, foram evidenciadas adequadamente. Elas foram apresentadas, seja na face do balanço, seja explicitamente nas demonstrações contábeis, seja nas notas explicativas. Outro tipo de parecer, ou outra forma que o parecer pode ser apresentado, é o parecer com ressalva. Quando isso acontece? Quando o auditor tem alguma informação, uma evidência de uma inconsistência relevante entre o que está apresentado na contabilidade e a realidade física, e ele é capaz de identificar a natureza dessa inconsistência e o efeito patrimonial, seja no lucro, seja no patrimônio líquido, enfim, o efeito para o usuário final lá, que é o investidor. E ele tem também o parecer adverso. Quando ele auditor, verifica que a qualidade das demonstrações contábeis não representa, dada a qualidade que ele identificou nas demonstrações contábeis, não há representação da realidade de forma adequada, então ele emite um parecer adverso àquelas demonstrações.
E, por último, a negativa de parecer, quando o auditor não tem elementos para formar uma opinião a respeito de uma demonstração contábil. E isso ocorre por limitações no exame, ou seja, quando ele vai executar os procedimentos de auditoria para emitir um parecer, ele não tem elementos suficientes para poder formar uma opinião, ou então, ainda pode acontecer paralelamente, incertezas que são relevantes cujas consequências são relevantes do ponto de vista do impacto no patrimônio da empresa. Nesse caso, ele não vai emitir o parecer. Muito bem, fraudes contábeis. Quais são os tipos de fraudes que podem ocorrer na contabilidade? O primeiro tipo de fraude ocorre na preparação das demonstrações. Como? Pela manipulação, falsificação ou alteração de registros contábeis. Ou seja, um lançamento que foi feito ou que deveria ter sido feito corretamente, representando a realidade da empresa, pode ter sido manipulado, falsificado, alterado, com o intuito de beneficiar especificamente uma pessoa. Ainda pode ocorrer uma fraude na preparação das demonstrações contábeis quando houver uma falsa representação ou omissão de um evento. Então, se uma determinada compra ou venda ou produção foi executada e por um interesse específico foi representada na contabilidade de maneira incorreta, inadequada, ou então foi omitida, sempre com o objetivo de beneficiar especificamente uma pessoa. Ou então, quando foi aplicado incorretamente um princípio contábil com esse interesse. Essas são fraudes que ocorrem na preparação das demonstrações contábeis. Outro tipo de fraude é a apropriação de ativos, que pode ser a apropriação de um ativo financeiro, um valor em dinheiro ou um direito a receber, seja pelo roubo de ativos físicos, a apropriação indevida por algum agente relacionado com a empresa, de algum ativo físico, um estoque, um equipamento, ou pelo pagamento indevido de alguma compra que não seja da empresa. E normalmente essas fraudes elas são acompanhadas de documentos falsos. Por quê? Porque é uma forma de burlar ou de driblar aí os mecanismos de controle interno existentes dentro da empresa. Ainda sobre fraudes contábeis, nós temos a responsabilidade do auditor com relação à detecção dessas fraudes. E como que ele pode fazer isso? Primeiro, aplicando normas para a realização do trabalho. Por quê? Porque essas normas foram elaboradas pensando na existência dessas fraudes. E a segunda, a realização de testes em níveis seguros. E aí nós temos um aspecto importante que é característico do auditor e, ao mesmo tempo, ele é adquirido com a experiência do auditor, que é o ceticismo profissional. É a característica de estar sempre pensando na possibilidade da existência da fraude, utilizando os seus conhecimentos, utilizando as normas e utilizando a sua experiência. Agora, um aspecto muito importante relacionado à responsabilidade do auditor de detectar uma fraude é que o risco de não detectar uma fraude nunca vai ser eliminado. Ele pode ser apenas minimizado. Por quê? Porque a possibilidade de fraude é uma característica inerente a todo o processo de execução da atividade operacional da empresa, todo o mecanismo de controle interno e de contabilização. Quer dizer, isso é inerente a toda a atividade. O auditor ele vai buscar se cercar de normas, de experiência, de conhecimento, de ceticismo, de posicionamento crítico, para minimizar esse risco de não detectar a fraude. Mas ele nunca vai conseguir eliminar. Outra responsabilidade do auditor com relação à fraude é a responsabilidade de relato.
Primeiro, ao superior imediato. Se ele detectou uma fraude dentro de um determinado setor, ele precisa relatar essa fraude ao superior imediato daquele setor. Dependendo da posição de onde ele verificou a fraude, ele precisa relatar isso ao comitê de auditoria e ao conselho de administração. Por quê? Porque essa fraude pode ter sido executada por um diretor, por um presidente, ou sob a ciência de um diretor, de um presidente, de uma pessoa numa posição alta dentro da empresa. Então ele precisa relatar isso a um comitê de auditoria e ao conselho de administração. Ele só vai relatar partes externas à empresa em algumas circunstâncias. Primeiro, quando houver uma ordem judicial. Segundo, a órgãos reguladores. Em que circunstâncias? Quando ele renunciar ao trabalho da auditoria por causa de uma fraude detectada, quando o conselho da administração não tomar as providências necessárias a partir do momento em que ele relata a existência da fraude, ou ainda ao auditor que o suceda, no caso de uma renúncia, ou de uma mudança de agente que está executando a atividade de auditoria. Ainda deve relatar a existência da fraude contábil a um agente externo, quando for um agente financiador público. Então essas são as circunstâncias em que ele vai relatar a existência da fraude externamente. Internamente o superior imediato, ou dependendo de onde ocorreu a fraude, ao conselho de administração ou comitê de auditoria. Finalizando, vamos resgatar aí os principais pontos abordados nesse tema de auditoria, que foi o ambiente de atuação da auditoria, um ambiente que tem se modificado ao longo do tempo e que a cada momento tem se modificado e, por consequência, a atividade da auditoria, e isso tem se refletido nas normas, tem evoluído no sentido de acompanhar essas modificações. Depois nós verificamos também que existe um conjunto de normas de auditoria que procura, ao mesmo tempo, orientar a atividade do auditor, mas também dar segurança para o mercado pela sua existência. Depois nós vimos que a auditoria, ela fundamenta-se muito num conceito que é o conceito de controle interno, que nada mais é do que um conjunto de mecanismos para que a realidade física que ocorreu dentro da empresa ao longo de um período seja refletida nas demonstrações contábeis com a maior fidelidade possível. Posteriormente, nós tratamos um pouco dos procedimentos de auditoria, ou como ocorre a atividade do auditor, desde o planejamento das atividades, aos testes de controles internos e sistemas de informações, até a realização do parecer. Verificamos também como os aspectos relacionados à revisão do trabalho de auditoria, a revisão que ocorre dentro da equipe de auditoria, as características do parecer e as formas com que são apresentados e a relação da auditoria com as fraudes contábeis. Muito obrigado. Professor, dado que o Banco do Brasil é uma instituição financeira que, por este motivo, é muito importante que ela tenha credibilidade, qual a importância da auditoria para o banco? A qualidade da informação contábil tem sido cada vez mais exigida pelo mercado, na medida em que esse mercado de capitais tem se intensificado. No passado, a empresa captava recursos num ambiente restrito, talvez um ambiente nacional, recursos públicos, mas
hoje e com perspectivas maiores no futuro, que ela capte recursos no mundo inteiro, né? E esses agentes, investidores que estão distantes em outros países, eles têm exigido cada vez mais transparência e qualidade das informações contábeis. Então, sob esse aspecto, a auditoria tem ganhado importância não só para o Banco do Brasil, ou no próprio Brasil, como no mundo inteiro, no sentido de transmitir segurança na qualidade da informação contábil que é divulgada para esses investidores em nível mundial. Então existe, inclusive, uma forte discussão em torno não só das práticas da contabilidade, como das práticas de auditoria no mundo inteiro em torno disso. Agora, por outro lado, essa importância não se restringe a esse usuário externo, esse investidor que coloca o seu recurso no Banco do Brasil, por exemplo. Temos também o usuário interno da contabilidade. Nós temos o gerente da agência, o gerente regional, o gerente de produtos, o gerente de negócios, que a todo momento, cada vez mais, vai precisar de informações contábeis para apoiar seu processo de gestão. E para que essa informação contábil chegue até ele de forma consistente, de tal forma a apoiar o seu trabalho, ela precisa ter qualidade, ela precisa ser bem embasada, ela precisa ter um forte relacionamento, uma fidelidade de representação com a realidade física que a instituição está vivendo.